fazer aqui de uma forma muito rápida. Nós, em outubro, este mês, faz 2 anos em que, das últimas eleições autárquicas. Importa vamos obviamente ao longo destes meses fazer um conjunto de observações relativamente a esta matéria, mas de uma forma muito rápida, muito sintética, e dizer o seguinte: nestes 2 anos, que por parte da Câmara já são 6 anos de governação do PCP aqui na Câmara, e portanto muitas vezes quando se ouve dizer por parte do Brânio Soares e por parte dos vereadores do PCP aqui na Câmara de Loures que a gestão PS já foi há 7 anos. E, portanto, este discurso de que, a gestão no passado, quando se continua nesta questão do passado e de justificação da inércia e da incapacidade de resolver os problemas com o passado, que já lá vai há 7 anos, para mim é notório e significativo a falta de visão e a falta de capacidade que neste momento a Câmara Municipal de Loures já demonstra que está exausta, que está cansada e de que não consegue resolver os problemas do nosso concelho. Nós, de facto, há 2 anos atrás houve eleições autárquicas, a população do Concelho de Loures pronunciou-se relativamente àquilo que queria aqui no Concelho de Loures, deu a vitória à CDU aqui na Câmara Municipal de Loures, deu a vitória ao PS na Assembleia Municipal de Loures e fez com que das 10 juntas de freguesia, 5 juntas de freguesia fossem geridas pelo PS, juntas essas que, se formos falar em termos de população que ali reside, estamos a falar de 70% ou 80% da população do Concelho de Loures residem nas freguesias onde o PS, digamos, está a exercer a gestão. Este foi o resultado que a população do Concelho de Loures quis dar há 2 anos atrás. Tive a oportunidade de o dizer aqui que o PS interpretou bem esses resultados, interpretou bem a vontade que a população do Concelho de Loures tinha, interpretou da forma que queriam ver um PS na Câmara, na oposição, mas com poder reivindicativo, porque se nós formos ver na Câmara são 4 eleitos da CDU, 4 eleitos do PS e 3 eleitos do PSD, e portanto a população do Conselho do que diz aqui é: entendam-se, façam pontes e não permitam que, digamos, a CDU, dentro de alguma capacidade que ainda vão tendo, governasse a seu livre critério. Depois quiseram dar à Assembleia Municipal, que é o órgão por natureza fiscalizador da atuação da Câmara Municipal de Loures, uma capacidade acrescida de fiscalização, dando, caso único no Concelho de Loures, dando ao Partido Socialista, e nesse caso a mim, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, essa nobre ação de fiscalização da atuação da Câmara Municipal de Loures. Eu posso falar da Assembleia Municipal e quero dizer de uma forma muito frontal, que não sou eu que o digo, é a generalidade das pessoas que o dizem, de todos os quadrantes políticos, que há muito tempo que não se via uma Assembleia Municipal de Loures tão ativa, tão presente, e aquilo que eu disse, desde se repararem na minha intervenção, que fiz no início do mandato, onde eu defini as linhas gerais por onde eu queria que a Assembleia Municipal caminhasse, eram 2 linhas muito claras, 2 caminhos muito claros. O cumprimento íntegro da lei, em que atribui à Assembleia Municipal essa função de fiscalização. É isso que nós temos feito, com muita pressão, umas vezes de forma mais fácil, outras vezes mais difícil, mas acima de tudo o que eu pretendia era uma Assembleia Municipal próxima das pessoas. E essa Assembleia Municipal próxima das pessoas só se fazia de uma única forma, que é a Assembleia Municipal organizar-se em comissões, por um lado que permitisse a essas comissões ir às freguesias, contactar com os agentes, com as forças vivas de cada uma dessas freguesias, na área da saúde, na área do desporto, na área da cultura, mas também com assembleias municipais descentralizadas, temáticas. Ou seja, contrariando aqui um pouco aquilo que acontecia aqui na Assembleia Municipal de Loures, que era, de facto, faziam-se assembleias descentralizadas, mas não temáticas. Faziam-se assembleias descentralizadas para ir, por exemplo, discutir a atribuição do contrato de apoio à GES de Loures. A ordem normal, a ordem de trabalho de uma Assembleia Municipal normal, em vez de ser debatida aqui no Palácio Marquês da Praia, era debatida em Sacavém, ou em Santiria, ou em São João da Talha. Ora,
Isso para as pessoas sentirem-se ou de Sacavém, onde essa Assembleia Municipal se realizasse, pouco diz a essas pessoas. E, portanto, via-se que a participação das pessoas era muito diminuta. Portanto, havia aqui que transformar a Assembleia Municipal num órgão mais próximo através de assembleias descentralizadas, mas temáticas. Ou seja, estamos a ir às freguesias, nas anteriores 18 freguesias do Concelho de Louros, uma a uma, com um único tema que é os principais desafios e oportunidades dessa freguesia em concreto, permitindo a que só se discuta os problemas daquela freguesia em concreto, que permite que as pessoas possam se deslocar e colocar as suas questões naquela freguesia em concreto e não perdermos tempo com outras situações que importantes são de tomar a decisão também, mas que não dizem particularmente muito àquelas pessoas, àqueles habitantes dessas freguesias. Não foi fácil fazer estas Assembleias Municipais centralizadas temáticas, tivemos muita contestação por parte da CDU relativamente a esta matéria, mas o que é facto é que quando se quer e quando se quer muito, consegue-se de facto fazer. E tem sido muito positivo e tem sido muito motivador para mim e para todos os deputados da Assembleia Municipal, penso eu, ter já feito um conjunto de Assembleias Municipais centralizadas temáticas e ver as salas cheias, os pavilhões cheios, com imensa participação das pessoas, e isso é que eu acho que a Assembleia Municipal se diferenciou pela positiva, não só ficando aqui limitada ao ato de votar contra ou abster-se ou votar sim, e ir ao terreno e também ela ser, digamos, a promotora do debate daquilo que é importante para cada uma das freguesias. E isso levou-me a mim ao longo deste tempo, e já agora aproveitar todas as pessoas que quiserem participar na Assembleia, na próxima, que vai ser esta quinta-feira às 21 horas em Santiria da Azóia, portanto, para discutir os problemas de Santiria da Azóia, no pavilhão da Escola Básica 223. Aquilo que eu tenho verificado é, de facto, que a gestão do PCP e da CDU, em concreto liderada pelo Bernardino Soares, está a enverdar ao longo destes 7 anos por uma gestão que eu acho que não vai trazer resultados à CDU. Pelo menos as pessoas não estão contentes. E não estão contentes porquê? Quando nós começamos a fazer uma casa pelo telhado, a coisa não vai resultar, a coisa não vai dar certo. Nós temos que ter essa casa, são os pilares é que vão suportar essa casa. Esse é que nós temos que reforçá-los e deixar bem esses pilares dessa casa bem construídos. Quando nós temos problemas no nosso concelho, notórios, as Assembleias Municipais têm sido claríssimas, de falta de abastecimento de água em muitas das zonas do nosso concelho. Problemas básicos da água não chegar à casa das pessoas. Problemas básicos de termos perdas de água por via dessa rede obsoleta que vem dizer há 7 anos, mas já tiveram 7 anos para poder resolver isto, significam centenas, milhões de euros de perdas de água todos os anos, que é faturada, que é paga, mas que não é consumida, que é desperdiçada. A recolha do lixo, coisa tão básica, que é nós vermos contentores do lixo completamente danificados, sem tampa, completamente obsoletos, em que o lixo vai caindo no chão, com um cheiro nauseabundo, e muitas vezes, se não fossem as juntas de freguesia a minimizar o impacto com alguma lavagem que se faz exterior, só porque o cheiro não seja tão intenso, em que temos os caminhões que fazem a recolha dos lixos completamente obsoletos, velhos, em que quando se carrega o lixo ele vai deixando rasto pelo esse caminho fora. E eu não estou a inventar. Isto é uma realidade. Quando há estas necessidades tão básicas, quanto isto que eu estou aqui a dizer, quando há necessidades tão básicas de que há pedidos que são feitos diariamente aqui na Assembleia Municipal para reparações, poucas que sejam das escolas, mas que é aquela questão de essa não é a nossa competência, nós não podemos fazer. Quando existe tanta necessidade básica no nosso concelho, e o que interessa aqui é fazer show-off, que é meter as voltas a Portugal e a pagar aos 200 mil euros de volta a Portugal, é fazer monumentos do 25 de Abril, onde se gastam 250 mil euros do monumento do 25 de Abril,
onde se gastam 600 e 700 mil euros nas festas do Conselho, não estou contra. Onde se gasta em publicidade para a TSF, fazer anúncios quase diários da Câmara Municipal de Louros, quando se faz umas festas de vinha das vinhas, muito bem, que deve ser feito, mas com a cobertura televisiva que teve ainda agora este fim de semana, estamos a falar de milhões de euros em publicidade e em show-off que é gasto neste Conselho de Louros, quando faltam coisas tão básicas por fazer. E, na minha opinião, o que eu tenho e a análise que tiro ao longo destas Assembleias Municipais descentralizadas é que esses milhões de euros que são gastos nesse show-off de criar uma imagem do Conselho de Louros que na prática não o é, não diz nada às pessoas. Pelo contrário, revolta as pessoas. E nós vamos ter a oportunidade agora, em Santiria, porque eu tenho recebido um conjunto de reclamações, por exemplo, uma coisa tão básica que é as refeições escolares. E as refeições escolares no pré-escolar e no primeiro ciclo é da responsabilidade da Câmara Municipal de Louros. E quando não sei se o António se lembra, há 5 anos a esta parte, era eu vereador da oposição aqui na Câmara de Louros. E quando o Brânio Soares e a CDU se alegraram, tendo em conta que diminuíram o caderno de encargos das refeições escolares em 2 milhões de euros e, portanto, dando a entender que era a gestão do passado que fazia despesismo e, portanto, no que diz respeito ao caderno das refeições escolares, quando se alegraram que diminuíram 2 milhões de euros e como sinal de boa gestão, eu disse na altura, alguém vai pagar esta redução dos 2 milhões de euros. E quem está a pagar esta redução dos 2 milhões de euros são as crianças no nosso concelho. Nós temos tido reclamações diárias de pais de falta de qualidade na comida que é servida nas escolas no pré e no primeiro ciclo, de falta de quantidade, então isso é notório. E, portanto, vamos lá ver, foram esses 2 milhões de euros de poupança que tiveram, são sim, tão importantes para pagar a publicidade toda que existe hoje, todo o show-off que existe hoje. É mais importante isso ou mais importante as refeições nas escolas? Portanto, quando eu digo que nós estamos a caminhar num sentido que é começaram a casa pelo telhado e estão a pensar unicamente no resultado nas eleições autárquicas para daqui a 2 anos, com um conjunto de obras que tiveram paradas este tempo todo, sem necessidade nenhuma, e que vão agora arrancar de uma forma rápida e célere para poder bater as inaugurações daqui a 2 anos, no dia das eleições autárquicas. Quem sofre com isto não é ninguém a não ser as pessoas que já podiam ter usufruído dessas condições, dessas escolas novas, desses equipamentos novos e que não usufruíram por uma questão muito frontal, que é uma questão eleitoral pura e dura. E aquilo que eu tenho mais me custa e mais me choca nestes balanços destes 7 anos, destes 6 anos de gestão da CDU aqui na Câmara de Louros, é aquilo que eu tenho batido diariamente. E atenção, esta campanha que fiz para as legislativas, enquanto candidato pelo Distrito de Lisboa, andei nos concelhos todos a fazer a campanha. Uma das coisas notórias, e tive a oportunidade até de colocar na minha página do Facebook, é de facto Sintra. Mas não só Sintra, Odivelas, Vila Franca de Xira, todos, só para falar aqui de concelhos aqui vizinhos nossos, que são geridos pelo PS. A saúde é uma coisa onde quem usa a saúde como arma política de arremesso, quem sofre são as pessoas. Não sofre mais ninguém, são as pessoas que sofrem. Quando eu vou a esses concelhos, e fui a estes concelhos, e vi um conjunto de centros de saúde novos, uns já construídos, outros em construção, aproveitando o repto que o PS fez há 2 anos, que o governo do PS fez há 2 anos a esta parte, de que cada município que quisesse participar em 30%, esses centros de saúde arrancavam, e Louros, eu disse no passado, é aquilo que mais me custa, porque vi o resto dos concelhos todos a andarem para a frente, a colocarem os interesses das pessoas em primeiro lugar, e aqui o que se verifica é que nós paramos na construção dos centros de saúde. O último centro de saúde que foi construído ainda fomos nós que o construímos. O último centro de saúde que foi construído neste Concelho de Louros foi o PS com o centro de saúde de Moscavide. Foi o último centro de saúde que foi feito. Aqui em Louros,
O que se passa é que não é o Bernardino Soares, não é a CDU que governa a Câmara em função das pessoas. Quem governa o município de Louros é o Comitê Central do PCP através das diretrizes políticas que emana. E se dizem, não senhor, não se faz nada a não ser do que é da sua responsabilidade, os centros de saúde aqui no Conselho de Louros pararam. Não foi feito nenhum e vemos aqui à volta Amadora, Vila Franca, Sintra tão notório, custeando o seu próprio orçamento municipal, muitas vezes em 100%, a construção de centros de saúde, porque é isso que diferencia o autarca do PS, neste caso o autarca da CDU aqui no Conselho de Louros. É que o autarca do PS coloca em primeiro lugar os interesses das pessoas. E aqui coloca-se em primeiro lugar as ideologias políticas e os sectarismos partidários em função e em detrimento do verdadeiro interesse das pessoas. Isso entristece qualquer habitante do Conselho de Louros. Eu sou do Conselho de Louros, vivo aqui no Conselho de Louros, ao contrário de outros, mas eu vivo aqui no Conselho de Louros, sempre vivi aqui no Conselho de Louros e, portanto, entristece-me profundamente isso. Portanto, eu acho que este balanço, e vamos ter a oportunidade de falar ainda muito mais sobre esta matéria, é de facto uma gestão de show-off, uma gestão de criar uma imagem do Conselho de Louros que, para quem não vive aqui no Conselho de Louros, até pode de alguma forma ter uma ideia do que é o Conselho de Louros através destes 7 anos de investimento de milhões de euros em publicidade e em comunicação social, mas que quem vive aqui no Conselho de Louros não se deixa enganar. Quem se vive aqui no Conselho de Louros sente na pele as dificuldades diárias e a inércia da Câmara na resolução de um conjunto de questões, seja elas na área da educação, seja elas na área da saúde, porque são, digamos, 2 pilares importantíssimos para a qualidade de vida aqui das pessoas do Conselho de Louros e onde os municípios, em particular o município de Louros, devia dar uma resposta muito mais ativa, muito mais positiva do que aquela que tem sido dada. Eu seria o primeiro aqui a dizer que se hoje a saúde e a educação fossem prioridades para o município de Louros, eu aplaudia e era o primeiro a dizer que sim, mas infelizmente a única prioridade que existe no Conselho de Louros é de facto essas obras às vezes megalómanas que sem, digamos, que não têm resultado nenhum para a qualidade de vida das pessoas e depois são, digamos, esse show-off que chega a ser, na minha opinião, pornográfico, tendo em conta as dificuldades que existem nas pessoas e nos municípios aqui do Conselho de Louros. Eu não aceito que se ainda com necessidades tão básicas no nosso Conselho como a água, os resíduos sólidos, a educação e a saúde, exemplos que eu já aqui dei, mas que outros poderia dar, pergunto a essas pessoas que têm essas dificuldades, que têm esses filhos nessas escolas com essas dificuldades e depois olham para uma Câmara que, em vez de responder positivamente e investir aí, não, está a investir milhões de euros numa imagem, num show-off de um conselho daquilo que não é. Isso entristece a quem vive. Acredito que quem não vive neste conselho e que gera este conselho não vive o conselho, até acredito que para ele não lhe diz nada. Agora, quem vive neste conselho, quem sempre viveu neste conselho, aliás, quem defende uma escola pública, porque isto de defender depois a escola pública é muito interessante. Há muita gente que defende com responsabilidades na educação aqui no nosso concelho, que defende a escola pública, mas depois a escola pública não é tão agradável para colocar os seus filhos lá. E estão no privado. E, portanto, eu defendo a escola pública, ao contrário desses. Eu tanto defendo a escola pública que as minhas filhas andam na escola pública aqui no Conselho de Louros. E, portanto, isto não basta parecer, é preciso ser. E é por isso que estes 2 anos vão ser 2 anos em que o Partido Socialista aqui no Conselho de Louros, mantendo a sua linha de ação, mas há áreas que já não vai deixar, digamos, as coisas correrem como estão a andar. Isto para dizer que nós estamos em negociações com a Câmara, com a CDU, neste caso, para o orçamento para 2020, e nessa reunião, porque acho que nós não temos que guardar segredos, coisas que não têm que ser públicas, nós fazemos uma gestão transparente, há linhas que nós não vamos deixar que sejam quebradas. E, de facto, no caso dos CIMAR, ou o orçamento dos CIMAR, dão uma notória imagem de inversão desta tendência de gestão que tem, de alguma forma, eu vou usar um termo
porque há quem goste de fazer história e eu também gosto de fazer história. Não é só alguns vereadores da CDU que gostam de fazer história. Eu também gosto de fazer história. A história diz-me que quando o PS, quando geria os serviços municipalizados de água e saneamento aqui no Concelho de Loures, quando contratava fora, fazia um outsourcing, porque havia uma necessidade em concreto de resolução de um problema, a CDU, e essa pessoa em concreto, que hoje diz que é impossível se não se recorrer ao outsourcing, o que é curioso, estas mudanças de opinião. A história diz-me que no passado a CDU e os protagonistas da CDU, que hoje estão aqui na Câmara, atacavam o PS com uma frase que era: o PS quer desmantelar os serviços municipalizados. Era este o termo. Desmantelar, eu confesso que demorei algum tempo a perceber o que é que eles pretendiam dizer. Desmantelar. Pronto, o desmantelamento na figura deles era nós estarmos a recorrer ao exterior e não estar a valorizar os nossos trabalhadores dos CIMAR e os serviços e as respostas que internamente os CIMAR poderiam dar, e portanto estávamos a criar outsourcings e a dar ao exterior e ao mercado um conjunto de serviços que podiam muito bem ser feitos internamente pelos serviços municipalizados. E isso, na opinião deles, era desmantelar os serviços municipalizados. Eu hoje a pergunta que faço é esta. Então, será que a CDU quer desmantelar os serviços municipalizados? É que hoje, repara, e eu fui muito claro na reunião que tive com o Presidente Bernardino Soares, nós vamos outra vez discutir a questão da tarifa da água. Eu vou ter que perceber muito bem como é que está feita essa gestão dos serviços municipalizados e quero perceber muito bem quanto é que está a ser dado ao mercado em serviços externos. É porque hoje em dia já não é só o que no passado havia, que era a recolha dos resíduos. Hoje até as leituras dos contadores de água são feitas por uma empresa, não é feito pelos funcionários dos serviços municipalizados. Hoje, se nós formos ver, há mais recurso ao exterior, há mais empresas a trabalhar para os serviços municipalizados do que propriamente internamente. Quando nós temos oficinas, quando nós temos excelentes serralheiros nas oficinas dos serviços municipalizados, não se compreende porque é que não se investe e não se contrata gente. Isso está-se a recorrer ao exterior. Tudo o que é manutenção dos caminhões, tudo o que é manutenção da frota, está a ser dada ao exterior. Por um lado, contrariando aquilo que diziam há 8 ou há 9 anos atrás. E, de facto, uma pessoa que diz há 9, 10 anos atrás uma coisa e agora diz que outra completamente diferente na defesa desse recurso ao exterior, eu quero perceber muito bem quanto é que está a ser gasto e quero perceber muito bem se nós apostarmos, de facto, naquilo que a CDU tanto diz que era importante, que era valorizarmos os trabalhadores dos serviços municipalizados, dando-lhes competências e dando-lhes condições para resolver muitos dos problemas que tenha certeza absoluta que podiam ser resolvidos internamente sem recurso ao exterior, encarecendo o orçamento dos CIMAR e, dessa forma, impossibilitando diminuições de tarifas nos custos da água. O PS não vai nessa cantiga. A principal preocupação que tem que haver é um serviço de qualidade, que é a obrigação dos serviços municipalizados fazer, quer na distribuição da água, quer na recolha dos resíduos, e isso tem que ser feito, porque lá está, então, não é boa gestão, não são tão bons gestores, não são tão diferentes dos outros. Não se dizia que era a má gestão do PS nos serviços municipalizados que não permitia que os serviços municipalizados andassem para a frente, que era esta solução dos CIMAR, esta junção entre Loures e Odivelas, que era a solução para todos os milagres, para todos os problemas que os CIMAR tinham, era esta junção que o PS no passado não a queria fazer e, portanto, o que queria fazer era privatizar e concessionar os CIMAR. A pergunta que faço hoje é esta. Então os CIMAR, depois de terem feito a junção, depois de terem feito tudo o que achavam que devia ser feito para que o serviço de qualidade fosse positivo e para que as pessoas pagassem menos, passado 7 anos, o que fica é uma maior desorganização dos CIMAR,
contas com déficits brutais, prestação de serviço naquilo que devia ser de qualidade, recolha dos resíduos, acho que é óbvio, nem me vou pronunciar porque isto é notório, remodelação das redes para diminuir as perdas de água, e o único propósito agora é aumentar tarifários, aumentar o custo da água para as pessoas pagarem. Eu acho curioso. Eu estou de alguma forma a perspectivar aquilo que aconteceu há 4 anos atrás, quando o PS chumbou na Assembleia Municipal o orçamento dos CIMAR. Quando o PS exigiu uma diminuição e não um aumento do preço da água. E quando vem a CDU dizer, que eu nunca pensei ouvir a CDU dizer, numa clara defesa do utilizador pagador, que é aquilo que eu nunca pensei ver uma CDU ter este tipo de discurso. E teve esse discurso, e continua a ter este discurso, que é o mesmo, por exemplo, que agora o PS na Assembleia da República, eu, enquanto deputado, chega ali e diga assim, bom, eu acho que melhor era aumentar as taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde para prestar um melhor serviço às pessoas. Eu imagino o discurso que o PCP iria ter na Assembleia da República. Então, mas porquê é que não é o mesmo discurso aqui? Então, porquê é que para prestar um serviço de qualidade às pessoas é preciso aumentar o preço da água? É preciso aumentar o tarifário da água? É preciso aumentar o custo para as pessoas? Porque se as pessoas querem um serviço de qualidade, têm que o pagar. Isto não é discurso, muito sinceramente, da CDU. E, portanto, eu estou com alguma preocupação, porque, obviamente, o meu principal interesse é um serviço de qualidade, é o bem-estar das pessoas, vamos ser muito sérios nisso, mas não entro e não vou entrar em loucuras de gestão que este CIMAR tem feito, de recorrer ao exterior para tudo e para nada, a empresas de muita duvidosa qualidade, e estou a dizer isto com os termos corretos, não estou aqui de duvidosa qualidade, de duvidosa qualidade na prestação de serviços que faz. E eu estou em crer, de facto, o que perspectivo é que essa opinião de desmantelar os serviços municipalizados não chegou a um ponto que hoje está. Hoje, de facto, está mesmo nisso, num desmantelar dos serviços municipalizados. Porque nós nunca chegamos a um ponto que neste momento existe, em termos de percentagem, de recurso ao exterior, do ponto de vista financeiro, do que hoje está a acontecer. E, portanto, essa é uma linha que nós não vamos deixar que se ultrapasse, em defesa dos trabalhadores, dos serviços municipalizados, em defesa daquilo que deve ser o serviço público dos serviços municipalizados, porque hoje em dia, qualquer dia, o que vimos na rua não são frota dos serviços municipais, mas frota da EGEO e de outras empresas que fazem esse serviço. Eu sei que para a EGEO é muito importante, compreendo que para algumas pessoas que trabalham na EGEO também deve ser muito importante, mas isso tudo a seu tempo, tudo a seu tempo se vai descobrir qual é a principal razão deste caminho que está a ser seguido. Isto tudo na vida tem resultados com mais auditorias ou menos auditorias, tudo vem ao de cima. E, portanto, é dizer claramente, esta é uma daquelas matérias que devia ser de facto verdadeiramente auditada.